Responsabilidade civil ambiental. Essa imagem, ela mostra aí a margem do Caomé, próximo ao banho do Caçari. E se puderem fazer um zoom, é possível vislumbrar nessa região aqui da imagem resíduo sólido, ou lixo propriamente. Então, as pessoas que frequentam um ambiente como esse, um ambiente natural, deixar o seu lixo nessa localidade é algo absurdo. Nós podemos ver, inclusive, nessa região e outras próximas ao Cauamé, qualquer outro Igarapé, exatamente as pessoas, às vezes, inclusive, pegam o seu próprio lixo e amarra na árvore, o que é um absurdo. Então, nós iremos falar sobre responsabilização. Sem esquecer que nós já adentramos na temática de poluição e sabemos exatamente que existem situações que são passíveis de punição e outras não. Então, só as situações que o ordenamento jurídico ambiental brasileiro considerou mais graves, que gera a responsabilização, por exemplo, a aplicação de uma multa por parte do órgão ambiental, por exemplo, a responder por um crime ambiental. Então, são situações mais gravosas. Em relação à responsabilidade civil ambiental, também é do mesmo jeito. Então, grande parte das situações de pequena monta que não geraria responsabilização, o máximo que pode ter é a falta de educação, as condições de ordem ético-moral da sociedade, no sentido de fazer com que aquele causador ele mude o seu comportamento voluntariamente. Seria preferível em qualquer circunstância. Daí o papel da educação ambiental é extremamente importante nesse contexto. Ok? Vamos lá. A civilização tem isto de terrível, o poder indiscriminado do homem afetando os valores da natureza. Se antes recorríamos a esta para dar uma base estável ao direito, e no fundo, essa é a razão do direito natural, assistimos hoje a uma trágica inversão, sendo o homem obrigado a recorrer ao direito para salvar a natureza que morre. Miguel Reale. Esse doutrinador do direito, pensador jurídico, ele externou esse ponto de vista, falando da necessidade, por exemplo, do direito ambiental buscar mecanismos que imprimam uma solução mais adequada para as agressões ao meio ambiente. Então, o direito seria uma solução, mas eu digo hoje, com mais de 20 anos atuando na área, que a minha percepção em relação a essa situação é que o direito em si ele não consegue cumprir o seu papel. Então é necessário o auxílio de outras áreas do conhecimento científico, e em especial o envolvimento da sociedade como um todo, seja pelo indivíduo, seja pela família, seja pelo grupo, seja pela sociedade. Pois bem, então nós iniciaremos a temática aí da responsabilização civil a partir do ato ilícito. O ato ilícito ele foi definido pelo Código Civil de 1916 e em 2002 ele deu uma complementada, uma melhorada, vamos assim dizer, nos artigos 186, combinado com o artigo 927. E também nós observamos aí referência à responsabilização civil no artigo 5º, inciso 5º e 10 da Constituição. Pois bem, ato ilícito representa toda e qualquer ação ou omissão que de algum modo gere prejuízo, gere resultado negativo, gere lesão, ameaça a direito a quem quer que seja, obrigando o seu causador a reparar os danos de ordem material ou de ordem moral. Essa mesma implicação, muito embora tenha correlação fundamental dentro de uma legislação civil, ela ampara, por meio da interpretação, o ato ilícito ambiental, a gerar uma responsabilização civil. Então, a base central da responsabilização civil é a prática de ato ilícito, exatamente nessa ordem que nós já comentamos. A ação ou omissão que gera algum dano esse de ordem material, de ordem ambiental, de cunho material ou moral. Os legitimados para buscar a responsabilidade contra quem quer que seja em relação à prática de uma infração, um ato ilícito ambiental, para gerar responsabilização civil, é o Ministério Público,
Mas também nós encontramos outros legitimados, como, por exemplo, as fundações de direito público, as fundações de direito privado, associação constituída por membros, né, pessoas que têm interesse na defesa do meio ambiente. Nós temos todos os entes federados, autarquia, sociedade de economia mista. Então, são os legitimados previstos na Lei da Ação Civil Pública. Também inclui aí a Defensoria Pública. São esses os principais legitimados. Mas nós temos também a possibilidade do cidadão, por meio da ação popular, com respaldo no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, exatamente a busca da defesa do meio ambiente. Ou seja, o cidadão, em nome da coletividade, pode buscar civilmente a reparação dos danos materiais e morais quando o bem objeto de tutela jurídica violado é o meio ambiente. Responsabilidade passiva, ele envolve qualquer um, como eu já disse, né? A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente estabelece lá quem é o poluidor. E o poluidor pode ser qualquer um, desde pessoa física, pessoa jurídica, direito público, direito privado. Mas é interessante observarmos que na responsabilização civil, o responsável, o imputado, o indicado, ou os responsáveis, os imputados, os indicados, os poluidores, eles poderão responder solidariamente. Isso, evidentemente, quando nós temos como referência vários acusados. Então, quando é um acusado, aí não tem muita discussão. Mas quando existe mais de um acusado, 2, 3 ou mais, surge a perspectiva de maior proteção na defesa do meio ambiente com o enquadramento da responsabilidade solidária. Essa responsabilidade solidária, ela significa que o órgão de acusação, os legitimados ativos que nós já mencionamos agora há pouco, o órgão de acusação ele pode imputar a responsabilidade contra quem ele achar que seria mais adequado para suportar uma eventual condenação. Então, se existe mais de um acusado, ele pode imputar responsabilidade só em relação a um, em relação a mais de um ou em relação a todos, efetivamente. Então, vai do arbítrio de quem vai buscar a responsabilidade. Então, aí a pergunta que pode surgir é exatamente assim, mas e como é que fica a situação daquele que não foi responsabilizado numa ação civil pública, numa ação popular, não é réu numa ação civil pública ou ação popular, e aquele que é réu efetivamente, não seria injusto isso? Não, porque existe o Instituto da Responsabilidade Solidária. E aí aquele que for condenado diretamente em razão da responsabilidade solidária, surge para ele a possibilidade do exercício do direito de regresso, entre aspas. Esse direito de regresso significa que ele poderá, em eventual condenação, buscar a responsabilidade dos outros atores na prática da infração. Então ele pode buscar a responsabilidade de quem quer que seja ali que não tenha sido imputado como réu na ação civil. Nós temos um exemplo que é as olarias ali da região do Cunha-Puncá, após a ponte do Marco X, indo ali para o município do Cantá, Bonfim, saindo de Boa Vista. Do lado esquerdo, após a ponte do Marco X, do lado esquerdo, toda aquela região é objeto de ação civil pública, está em andamento até hoje. A ação eu propus na época contra o estado de Roraima. Eram vários atores ali envolvidos, mas o principal ator era o estado de Roraima, que concedeu a uma associação exatamente a exploração daquela região. E aí o estado de Roraima ele foi condenado, né, por uma juíza, e essa juíza condenou em tudo que foi pedido. Reparação do meio ambiente degradado, indenização por dano moral coletivo, foi estabelecida multa diária em relação à prática ilícita ali ocorrendo. Então, tudo que foi pedido na ação civil pública foi deferido. No entanto, o estado de Roraima recorreu, alegando que quem era o responsável pela degradação ambiental, com extração de argila para confecção de tijolo e telha, eram os oleiros manuais, ou seja, o polo mais frágil dessa relação, as pessoas que estavam trabalhando diretamente ali, em condições desumanas, insalubres de prestação de serviço, e era o polo mais fraco. E aí o estado de Roraima, no meu ponto de vista, de modo covarde até, imputou responsabilidade a eles. E essa pretensão do Estado, o Estado entrando com recurso. Na minha manifestação contra o recurso, que se chama contra razões recursais, eu me manifestei exatamente pela responsabilidade solidária. Eu achei assim, o Estado concordou que existia aquele dano que eu imputei realmente.
Mas ele falava que ele não seria responsável, seriam os oleiros individualmente, que era assim, era muito um fluxo de pessoas que variava e ainda varia bastante no tempo. De 100 pessoas, 200, 300 pessoas entram, saem, é uma situação bastante complicada. Uma situação dessa, se prevalecesse esse posicionamento, a ação civil pública perderia seu sentido, não teria razão de ser, exatamente por não ter fim uma situação como essa. Então, aí ele conseguiu, o Estado conseguiu reverter em nível de Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Então, no recurso do Estado, o recurso foi provido e determinou a citação, ou seja, o chamamento ao processo de todos os oleiros individualmente. O que eu acreditava que não ocorreria, ocorreu naquele caso concreto. Internamente, no âmbito do Ministério Público, nós nos mobilizamos exatamente para que o órgão legitimado, que era um procurador de justiça, atuasse naquele caso e entrasse com um recurso, chamado recurso especial, perante o Superior Tribunal de Justiça. E a principal argumentação que eu levantei naquele momento é exatamente a responsabilidade solidária. E essa situação gerou o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça favoravelmente a esse pleito do Ministério Público, sacramentando, inclusive chamando a atenção do próprio Tribunal de Justiça, que não observou aí a responsabilidade solidária a ser aplicada naquele caso concreto. E aí veio de cima para baixo a determinação para cumprimento. O Estado ainda recorreu para o Supremo Tribunal Federal, recurso esse não foi nem analisado, perdeu o objeto. De modo que está tramitando pelo menos três ações civis em relação a essa situação, em relação à condenação da juíza ali. Uma ação ela envolve execução da sentença condenatória civil, execução por obrigação de fazer, uma execução por quantia certa, em razão da multa aplicada, que é uma multa milionária, e, ao mesmo tempo, liquidação de sentença em relação aos danos ocorridos e o quantitativo do prejuízo ali a ser suportado pelo principal ator, que é o Estado de Roraima. Então, esse é um exemplo concreto da aplicabilidade do alcance da responsabilidade solidária em matéria civil. Isso é uma situação, essa responsabilidade solidária não se aplica em matéria de responsabilidade administrativa e muito menos penal. Finalidade da responsabilização civil é a prevenção dos danos. Mas como é que fala que porque a responsabilização civil ela pode atacar empreendimento ou atividade, por exemplo, que está em vias de implantação. Então, um dano não ocorreu. Então, ela pode prevenir uma situação como essa. Ao mesmo tempo, mesmo tendo ocorrido o dano, pode prevenir situações de outros empreendedores que se vejam na mesma situação, que possam não empreender efetivamente, levando em consideração condenação, levando em consideração a responsabilização aí deflagrada por parte do poder público. E o aspecto mais incisivo é exatamente a repressão, é um papel extremamente importante aí, exatamente a coerção que tem o poder público no sentido de obrigar a reparação dos danos, que é a principal meta, é o principal objetivo aí da responsabilização civil, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, combinado aí com o dispositivo aplicável ao ato ilícito, que está dentro do Código Civil brasileiro, que nós já mencionamos. Uma outra característica interessante é exatamente de que a possibilidade da responsabilização civil, da resolução amigável, nós falaremos sobre um instrumento amigável de resolução, que é o termo de ajustamento de conduta, ou repressiva, é o trâmite processual ordinário, normal, regular, aí dentro do juízo criminal, do juízo civil. Uma característica importante também da responsabilização civil é da não exigência de tipicidade. Isso significa exatamente o quê? Diferente da responsabilidade administrativa e diferente da responsabilidade civil que eu já estou falando, exatamente a responsabilidade civil, ela não precisa da conduta estar escrita na norma civil. Ela não precisa descrever, não há necessidade da descrição da conduta que geraria a responsabilização civil. Não é preciso uma lei estabelecer que aquele tipo de comportamento é ilícito, é poluição, gera responsabilidade. Exatamente porque não existe tipicidade civil nesse caso. Então, a própria violação, a própria prática do ato ilícito, qualquer que seja ele, já poderia gerar responsabilização civil. Então,
Numa situação como essa, nós observamos que é responsabilidade geral do poder público exatamente o quê? A defesa do meio ambiente, quaisquer que sejam eles. Esses dispositivos aí mencionados nesse tópico desse slide são da Constituição e mostra claramente exatamente a responsabilidade e o papel do poder público na defesa do meio ambiente. Uma outra característica importante aplicável à responsabilização civil ambiental é a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, nós temos aí julgados do Superior Tribunal de Justiça e, de modo reiterado, dando a possibilidade de aplicar aí esse benefício no trâmite processual. Que isso implica exatamente o quê? Enquanto que a regra geral do ônus da prova é de quem acusa, como ocorre na responsabilidade penal, no âmbito da responsabilidade civil e ambiental, pode simplesmente inverter por uma determinação judicial, com fundamento aí no que trata o Código do Consumidor, que dentro do Código do Consumidor existem normas que se aplicam a outros direitos meta-individuais, tal qual o ambiental. Então, o ônus da prova é exatamente imputar a responsabilidade para outro provar que não é o responsável, para provar que não praticou aquela infração, provar a sua isenção de responsabilidade. Uma outra característica da responsabilidade civil é ela ser propter rem. Isso significa que ela fica amarrada à coisa, ela acompanha a coisa. Por exemplo, um dano à flora em qualquer lugar do país. A partir do momento que, por exemplo, o proprietário consiga vender aquela propriedade para quem quer que seja, essa pessoa assuma a responsabilidade, a propriedade, o dano ambiental, a responsabilidade civil, ela pode perdurar, ela perdura, necessariamente ela perdura, e o órgão de acusação legitimado, ele pode imputar a responsabilidade contra o novo adquirente, se for o caso. O novo adquirente, exatamente por quê? Porque acompanha a coisa. Exatamente isso, é a característica dela ser propter rem. Um julgado interessante a respeito da responsabilidade civil é exatamente a chancela, não só da configuração dela como ser responsabilidade objetiva, que a gente vai falar um pouco abaixo, dela ser imprescritível, mas também a condição de ser propter rem. Pois bem, é o recurso especial 112.11.20.117, do ano de 2009. E esse recurso vem sendo repetido os argumentos aí ao longo do tempo. O dano ambiental, além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena, e para futuras gerações, para a irreversibilidade do mal ocasionado. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano. Então, já reforço o que vem a ser responsabilidade objetiva. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal. Esse ponto, por exemplo, fala da imprescritibilidade da reparação civil ambiental e, ao mesmo tempo, da não necessidade de tipicidade civil para buscar a responsabilidade em cima dessa matéria. Pois bem, em matéria de prescrição, cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado. Se eminentemente privado, seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias. Se o bem é jurídico, se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e, como tal, está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade, a ação que visa reparar o dano ambiental.
Pois bem, então esse julgado do Superior Tribunal de Justiça chancela a importância da reparação civil, a importância das suas características, da imprescritibilidade, dando responsabilidade objetiva, responsabilidade solidária, responsabilidade próprio terreno, a não necessidade de tipicidade para a busca do sancionamento estatal. Mas é interessante também nós observarmos que a responsabilização civil e ambiental ela pode ter efeito duplo. Atingindo o benefício de todos diretamente. E, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de atingir e beneficiar particulares. Por exemplo, se o dano ambiental envolve todos diretamente, existem aqueles que poderão ser diretamente prejudicados por aquele dano ambiental, como o caso de desastre, derramamento de óleo, à margem de um curso d'água que tem uma vila de pescadores, e esses pescadores sobrevivem ali daquela atividade. Então, em sendo prejudicado, eles poderiam ser beneficiados também numa reparação ambiental. Fora outros prejuízos cíveis de cunho pessoal aí que poderiam ser questionados em nível de juízo civil. Um comentário importante a se fazer nesse momento é a respeito do dano ambiental. Porque o dano ambiental em si é a prática do ato ilícito, que gera ou pode gerar algum tipo de prejuízo ao meio ambiente. No entanto, nós observamos que a valoração, em especial a valoração econômica, é extremamente complexo, é difícil. Então, conforme a modalidade de meio ambiente, se é meio ambiente do trabalho, se é meio ambiente artificial, se é meio ambiente cultural, sem esquecer do meio ambiente natural, nós observamos exatamente que conforme a extensão do dano, o montante, o grau de envolvidos, a área atingida, várias peculiaridades aí a serem consideradas na sua valoração, necessário se faz a formação, no mínimo, de uma equipe multidisciplinar, que não seria o ideal, melhor seria a interdisciplinar, para que várias áreas do conhecimento científico possam dar a sua opinião para chegar a um determinado parâmetro em comum, e esse parâmetro em comum poder identificar necessariamente o que deve ser reparado, como deve ser reparado, qual o valor aí em caso de possível indenização. No caso da apreciação prévia para ensejar possível condenação, o valor da causa das ações civis públicas, a ação popular, por exemplo, ela pode ser indeterminada em razão exatamente dessa complexidade. O que pode ser pleiteado, ao final, é exatamente o que? Em caso de condenação civil pública, gerar uma liquidação de sentença, numa eventual manifestação pós-sentença, exatamente na perspectiva de melhor enquadrar aí o alcance do dano ambiental a ser efetivado no caso concreto. Então, para a configuração do dano ambiental não existe regra, fórmula ou modelo. É interessante fazer um comentário a respeito dessa temática, que cada vez mais, em nível de Brasil, existem estudos relacionados à possibilidade de quantificação dos danos. Essa quantificação dos danos não é absoluta, não é inquestionável, não é em caráter peremptório, com validade para todos os fins. Mas existem mecanismos extremamente interessantes e importantes, apoiados pela ciência, outras áreas do conhecimento científico fora do direito, que auxiliam na quantificação do dano ambiental. Então, nós já temos aí alguns parâmetros aplicáveis aí. Não é o que ocorre, por enquanto, no estado de Roraima. Existe um estudo de uma agora doutora, no programa de pós-graduação em recursos naturais da Universidade Federal, que estabeleceu aí mecanismos de valoração dos danos em relação aos recursos hídricos. Mas é um trabalho inédito e nós temos a perspectiva de se trabalhar muito em relação a essa temática, exatamente para buscar uma maior efetividade na reparação dos danos ambientais. Então, hoje não existe uma norma que estabeleça um parâmetro para tanto. Essa é a verdade. Então, em matéria ambiental, necessário se faz a designação de peritos, nomeados ou não, ou do cargo, conforme o caso do Instituto de Criminalística, profissionais qualificados dos órgãos ambientais, dos institutos de ciência e pesquisa, das universidades, para, conforme o caso, mediante a devida remuneração ou honorário, estabelecer a perícia a respeito do dano ambiental, para avaliar o dano ambiental, sua extensão, a sua valoração econômica, o que deve ser feito, qual o tempo realmente que pode ocorrer, quais as medidas que poderão mitigar os danos ambientais,
todos os aspectos inerentes necessários se faz a participação aí de peritos, profissionais qualificados exatamente para contribuir aí no domínio do conhecimento a respeito do dano ambiental e todas as suas peculiaridades. Aí é o lixão de Boa Vista, que tem o nome de aterro sanitário, mas é uma situação que é objeto de ação civil pública, e já fiz um comentário a respeito sobre isso. Uma outra situação interessante é a necessidade na responsabilização civil de preocupar-se com uma resposta de cunho intergeracional. Então, a busca da responsabilização civil também tem como base o princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, que a geração presente tem em relação às gerações futuras. E o julgado que foi lido do Superior Tribunal de Justiça, ele trata também dessa preocupação intergeracional. Nós temos também aí situações extremamente importantes na discussão em relação à impossibilidade de reparação do dano. O que deve ser feito? Quando é demonstrado tecnicamente que é inviável, é impossível a reparação do dano, que o dano pode ser pior até se houver qualquer medida no que diz respeito à sua contenção, minimizar os seus efeitos, ou seja, é impossível tecnicamente, existe a ciência e tecnologia, ela demonstra que não há condições aí de qualquer tipo de reparação, busca-se a indenização. E a indenização geralmente são por valores aí vultosos, valores expressivos, que, conforme o caso, o infrator sequer teria condições de estar arcando com essa responsabilidade. Como exemplo, nós podemos citar aí qualquer município do interior, ou algum poceiro rural, uma pessoa de menor posse, ele com um palito de fósforo em condições climáticas inadequadas, no verão aí bastante intenso aí no estado de Roraima, ele pode simplesmente atear fogo ali naquilo que ele acha que vai ter um controle, e em perdendo o controle pode virar incêndio, e virando incêndio essa situação pode estender, prejudicando outros poceiros, propriedades circunvizinhas, municípios, pode passar de um município para outro. No ano de 1998, nós tivemos uma situação semelhante aqui no estado de Roraima, que um incêndio florestal foi algo semelhante ao que está ocorrendo lá, que ocorre lá na floresta amazônica como todo, na região amazônica, no Pantanal Mato-Grossense, situações aí de calamidade absurda, econômica, social, ambiental. Então, em situações como essa, mesmo uma valoração milionária ou bilionária dos danos ambientais aí, que seriam, sem esquecer dos individuais prejudicados, dependendo do causador identificado a ser responsabilizado, ele não teria condições econômicas de arcar economicamente com esse problema, com essa reparação. De modo que, numa situação como essa, a responsabilidade civil, ela passa a ser um passivo ambiental. Passivo ambiental são os problemas não resolvidos, e os passivos ambientais, quem padece desses passivos é a sociedade, que são passivos cumulativos ao longo do tempo que ninguém resolve. Formas de dano ambiental. Então, nós temos o dano ambiental material, concreto ou efetivo, que é o direto, que nós observamos, a supressão de uma vegetação, a morte de um animal silvestre, pichar aí um patrimônio histórico-cultural. Mas ele também poderá ser potencial, ou abstrato, ou presumido, que é uma situação aquela em que a prática da ação, ou mesmo a omissão, conforme o caso, pode ser potencialmente causadora de um dano ambiental. Então, existe uma conduta que está muito na iminência de ocorrência de um dano direto. Então, ele pode ser considerado potencial, abstrato ou presumido, em razão do comportamento ali externado, a investigação em si, o levantamento probatório pode demonstrar exatamente o grau de nocividade daquela ação ou omissão ali, passivo de gerar um dano. Nós temos também o dano intercorrente, que é aquele que perdura até a efetiva reparação, ou seja, então, a partir do momento que ocorreu o dano até a sua efetiva reparação, com a restauração do meio ambiente degradado, que seria o melhor, nós temos um tempo, e nesse tempo exatamente é o dano intercorrente, que é passivo de valoração, inclusive econômica. Nós temos aí, esse natural aí está fora de... Desculpa, efetiva reparação natural, tá certo. Nós temos também o dano moral ambiental coletivo. Então, é o dano que a sociedade como um todo padece, sofre em relação a danos que ocorrem, como esse que
esses que eu citei, todos eles, pode gerar aí uma busca da responsabilização pelo dano que a sociedade sofre, padece, em relação ao prejuízo ambiental, em razão da prática de uma infração civil ambiental. Citar um exemplo de uma situação bastante grave que foi aí, e vários casos ocorrem no nível de Brasil, que é a hidrelétrica de Belo Monte. É dano moral coletivo na possibilidade de alagar uma área com 90 mil hectares. É uma área absurdamente gigante que afeta comunidades indígenas, afeta municípios, tem a possibilidade de mudar o município de lugar, tem a possibilidade de alterar toda uma cultura de uma população tradicional ali que pode viver na região, pessoas que vivem, sobrevivem ali da agropecuária ou do comércio, de qualquer tipo de atividade que diretamente poderá ser prejudicada. Então é uma situação interessante, principalmente se falar na ocorrência de danos. Um empreendimento como esse tem que ser licenciado, mas o licenciamento por si só não acoberta tudo. Essa é a situação. Formas de reparação. Então nós falamos que tecnicamente o termo mais adequado, na leitura das normas infraconstitucionais e da própria Constituição, é reparação. Muito embora a própria Constituição trate em alguns momentos de recuperação, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente fala em recuperação também. Nós observamos aí na norma jurídica falando em alguns momentos em recomposição. Mas, assim, genericamente, o termo mais consagrado, não quer dizer que seja o único, não quer dizer que seja pacífico, é reparação, levando em consideração aí o parâmetro estabelecido lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Ela poderá ser in natura ou natural. Essa é uma situação. Dentro dessa possibilidade, que seria natural, ela envolve todas as formas de meio ambiente, mas a principal delas seria a restauração. Dentro da reparação in natura, nós temos a restauração, que é exatamente voltar o meio ambiente ao que era. Por exemplo, no caso de dano ao patrimônio histórico-cultural, um carro bateu aí na igreja Nossa Senhora do Carmo e destruiu a parede. É buscar voltar ao que era. No caso da supressão da vegetação em mata ciliar, em qualquer localidade que foi determinada de algum modo e houve, efetivamente, voltou-se ao que era. Só que eu já digo exatamente que é extremamente complexo, caro a restauração, levando em consideração a modalidade de meio ambiente. Por exemplo, se for meio ambiente natural, para que ocorra a restauração, que é voltar 100% ao que era, necessário se faz exatamente conhecer previamente o que era antes da degradação, antes do dano, antes da poluição. Então, a partir do momento que tem um parâmetro para saber o que era antes e depois ocorre o dano ambiental, então tem como se exigir o que era, voltar ao que era efetivamente. Não são todos os casos que existem parâmetros concretos, definidos tecnicamente, consagrados, que possa se estabelecer o que era antes de uma degradação, no caso do meio ambiente natural. No caso do patrimônio histórico-cultural é um pouco mais simples, mas não quer dizer que seja tão fácil aí de resolução, mas ocorre com maior incidência aí exatamente nessa modalidade de meio ambiente, relacionado ao patrimônio histórico e cultural. Então, todas as formas de buscar a satisfação via reparação dos danos ocorridos em patrimônio histórico e cultural, deve-se almejar a restauração. Exatamente isso. Não não é briga por nomenclatura, mas é o que a legislação assim exige. E nós observamos, por exemplo, uma ação civil pública envolvendo a Casa da Cultura, em que o Estado de Roraima foi condenado, vira e mexe, o Estado de Roraima pugna pela recuperação pela lembrei do termo, reforma. Então, para fazer uma reforma. Então, não são todos os casos que uma mera reforma pode resolver o problema, e principalmente envolvendo patrimônio histórico e cultural.
exatamente porque restauração não é qualquer um que pode fazer. Restauração, sem demérito a quem quer que seja. Restauração tem que ser executada por profissionais adequados, com devida aprovação do órgão mental, do órgão cultural, com aprovação do órgão de classe daquele profissional ou daqueles profissionais que vão exercer aquele tipo de medida. Então, é um instrumento técnico qualificado, exigível em situações dessa natureza. Mas nós temos também a recuperação. E a recuperação seria exatamente o quê? A partir do momento que não é possível se chegar à restauração, porque não existe um parâmetro ali para se comparar, como, por exemplo, no meio ambiente natural, faz-se a recuperação, que é buscar fazer o melhor de acordo com as circunstâncias. Exatamente isso que é a recuperação. Não sendo possível a recuperação, existe uma outra possibilidade, que é permitir a regeneração natural acompanhada ou assistida. Então, essa acompanhado assistido por profissionais qualificados. Então, são situações essas que depende do caso concreto, depende do porte econômico do infrator. Então, existe essa situação, a situação mais simplificada, que envolve menos custos aí para o infrator, porque a própria natureza vai se restabelecer com apoio aí de profissional ou profissionais qualificados. Mas, assim, não envolve necessariamente a reparação integral do meio ambiente degradado, que seria o ideal. Então, essa situação não é escolhida ao sabor aí pelo infrator, pelo acusado. É uma situação que depende do caso concreto. Então, essa regeneração natural acompanhada ou assistida, tal qual a recuperação do meio ambiente natural degradado ou restauração do meio ambiente natural degradado, necessário se faz a ocorrência exatamente de 3 etapas: a etapa física, química e biológica, sendo que na etapa física pode-se, conforme o caso, alterar a região, alterar a área do local com maquinário, por exemplo, para viabilizar as outras etapas. A etapa química, em que nutrientes, por exemplo, o NPK, dentre outros, o plantio de espécies que assimilam o nitrogênio da atmosfera, como leguminosas, pode ser instrumentos necessários exatamente para incorporar, enriquecer o solo, para chegar à etapa biológica, exatamente promover o plantio de espécies nativas na região e aí possibilitar a melhor forma de reparação integral do ambiente degradado. Então, conforme a sua modalidade, nós temos essas 3 etapas aí. Uma outra situação que pode ser ponderada é exatamente a regeneração desassistida, ou seja, se não há possibilidade, principalmente possibilidade econômica, do infrator arcar com qualquer custo em relação à reparação do meio ambiente degradado, in natura, nós observamos que a partir exigir-se do infrator que não faça mais nada, que deixe a própria natureza se restabelecer, é melhor do que nada. Então, é possível uma situação como essa, depende necessariamente do suporte econômico do infrator. Esse pensador técnico-científico, Efraim Rodrigues, é um professor da Universidade Federal de Maringá, escritor de livros aí consagrados na área do meio ambiente, não é do jurídico, já fiz curso com ele, já trouxe ele para fazer curso em Boa Vista, e ele indicou exatamente numa situação que nós vimos num curso lá em Canela, no Rio Grande do Sul, em que ao lado de Canela tem Gramado, e aí nós fomos visitar o que seria o aterro sanitário de Gramado. Na realidade, ali, naquele momento que nós visitamos, estava parecendo um lixão mesmo, totalmente lixo misturado com mato, não estava uma situação muito controlada ali, visivelmente. E aí eu fiz uma indagação para ele exatamente o seguinte: olha, mas e aí, como é que fica esse mato que está nascendo no meio do lixo, do resíduo sólido? E ao lado, próximo, nas proximidades, nós observávamos exatamente a existência de mata nativa. Só que aquilo que nascia no lixão era diferente, era uma vegetação diferente. Ele falou: olha, é melhor assim do que nada. Aí eu disse: mas como assim? Por quê? Porque a formação de massa biológica, verde, vamos assim dizer, com as espécies que estão nascendo, elas de algum modo contribuem para minimizar o impacto dos danos que ocorreram naquela região. Então, a própria natureza tomando conta, tomando forma, ocupando o espaço ali que antes foi degradado, do seu jeito, que já não é a vegetação nativa mais, ela é melhor do que a situação anterior, melhor do que deixar do jeito que está, melhor do que ampliar a degradação como um todo. Esse é o posicionamento dele, eu achei bastante interessante.
mudei o meu, inclusive inseri essa possibilidade exatamente na perspectiva do que ele mesmo trata. Pois bem, não sendo reparação, ocorrendo a possibilidade da reparação in natura, nós podemos falar também na compensação natural ou por equivalente. É como se fosse a reparação in natura, só que em uma outra localidade. Por exemplo, em situações de empreendimentos ou atividade que não tem como reparar os danos ali no local. Então, busca-se, a título de compensação, exercer a mesma reparação do dano, só que em uma outra localidade, escolhida pelo órgão de acusação, sacramentada pelo órgão do Poder Judiciário, conforme o caso. Mas a compensação é exatamente por equivalente. Por quê? Porque se escolhe praticar o benefício ambiental numa outra localidade. Então, faz-se essa compensação com essa perspectiva. Então, essa é uma exigência. Em alguns casos de compensação, nós observamos a compensação econômica, como é a particularidade do artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9985 de 2000. E é isso. Uma outra situação, e não havendo qualquer possibilidade de reparação in natura e muito menos compensação, nós até já comentamos, que é a indenização. E aí fica na complexidade de avaliar, primeiro, qual o montante do dano ambiental praticado e o intercorrente. E, ao mesmo tempo, qual é o valor do dano moral coletivo. Então, são situações bastante complexas que devem ser decididas no âmbito do processo civil. E aí nós vamos entrar em responsabilidade objetiva, muito embora eu já tenha falado um pouco sobre ela. Ela tem amparo constitucional, é uma temática ainda questionada em alguns julgados, nós observamos isso, doutrina, principalmente pelos infratores, em razão do seu benefício pro ambiente, exatamente pelo fato dela ser fundada no risco. Então, a partir do momento que se trabalha o risco, é uma medida protetiva, porque busca-se evitar sequer o risco. Aí o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, novamente se posiciona a respeito da matéria. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida. Assim, antes disso, eu vou fazer uma observação a respeito do nexo causal. Então, os elementos principais aí da responsabilidade objetiva é ação, omissão e dano. Então, a partir do momento que a ação ou omissão, essa ação ou omissão gera o dano, o que liga essa ação ou omissão ao dano se chama nexo de causalidade, ou nexo causal, ou relação de causalidade, ou seja, que une a conduta, que é a ação ou omissão, ao problema, ao resultado, ao dano ambiental propriamente dito, ou ao mesmo ao risco, conforme o caso. Aí voltamos ao julgado. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida na responsabilidade subjetiva e em algumas teorias do risco, mas regem a responsabilidade, que regem a responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada quando se tratar de dano subordinado à teoria do risco integral. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo causal, fato exclusivo de terceiro ou força maior. Esse aí é o recurso especial número 161.2887 do Paraná, do ano de 2020. Então, um julgado aí recente, que mostra exatamente o alcance da responsabilidade objetiva ambiental, em razão do risco integral. Então, sempre, o julgado destaca, sempre o responsável é considerado como passivo de responsabilização a partir do momento que há vinculação dos danos ambientais causados à atividade econômica exercida. Então, essa vinculação, ou seja, o benefício do acusado, os bônus que o acusado angariou aí ao longo do tempo, em contrapartida, exigem exatamente o oposto, que seria o ônus, seria a responsabilização, seria arcar com os danos ambientais aí em matéria. Essa é a matéria que nós estamos discutindo. E a responsabilização, levando em consideração a teoria do risco integral, exclui fato exclusivo por terceiro, força maior. É a situação assim, a partir do momento que existe um empreendimento, e em razão do empreendimento, por algum motivo, direto ou indiretamente, causou dano, ele será responsabilizado.
É como se, hipoteticamente, se nós tirássemos o empreendimento, o dano ocorreria? Essa é uma indagação importante para solucionar questões relacionadas à temática. Então, nós observamos exatamente o seguinte: no caso da responsabilidade objetiva, ela não pode ser considerada como igual à responsabilidade solidária, ela deve atuar concomitante. Então, expressamente, nós observamos em matéria ambiental, a responsabilidade objetiva incide aí na responsabilização civil. A teoria do risco-proveito, o risco administrativo, diferente da do risco integral, que será falada, é exatamente o seguinte. Então, nessa que não é aplicada em matéria ambiental a responsabilidade, a teoria do risco-proveito administrativo, que ali permite, por exemplo, em caso fortuito ou força maior, fato criado por terceiro ou vítima, intervenção de terceiros ou ilicitude da atividade, que é questionável, aplicaria, são situações essas que excluiriam a responsabilidade do causador, ou do apontado como causador, mas não incide em matéria ambiental, como nós observamos no julgado, inclusive reiterado, do Superior Tribunal de Justiça, que já virou, inclusive, se é reiterado, virou jurisprudência. Por quê? Porque é aplicável a teoria do risco integral. Bem coletivo, conhecimento do poluidor das causas e consequências de sua atividade, internalização dos custos, juízo de equidade, que é o ônus social não suportável frente ao benefício e interesse exclusivamente do agente provocador, são situações essas que chancelam e sacramentam a teoria do risco integral ser aplicável em matéria de meio ambiente. Situação essa que implica na não existência de excludentes de responsabilidade. A só existência da atividade ou empreendimento basta para gerar a responsabilização. No entanto, é necessário se faz juntar aí ação ou omissão com o resultado dentro de uma ação civil pública, dentro do processo civil coletivo. Adotado no Brasil, já apontamos aí que a responsabilidade é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral. Há necessidade da configuração do nexo de causalidade, nós apontamos aí os seus fundamentos. A ausência de culpa, ela não se discute em matéria de responsabilidade civil e ambiental. O principal dispositivo a ela aplicado é o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Ali fala que, independente da existência de culpa, então não se analisa se teve culpa, se é dolo do agente causador, para gerar responsabilização. O fundamento da sua imposição é a justiça distributiva e cômodos incômodos, que nós já até falamos a respeito. Risco da atividade, o mero risco da atividade por si só já é suficiente para gerar responsabilização. E, ao mesmo tempo, a assunção de responsabilidade em prol da sociedade. Então, tem um bônus e o ônus. Então, em cima dessa situação, reforça mais a proteção do meio ambiente. O que exime a responsabilidade, o que é possível de ensejar a isenção da responsabilidade do acusado, é que a demonstração de forma perfunctória, determinante ali no âmbito do processo penal, do âmbito do processo civil coletivo, que o risco não foi criado, ou seja, provar que sequer o risco foi criado, ou seja, se o risco não foi criado, muito menos o dano ocorreu. A não ocorrência do dano também é um outro fator que deve ser demonstrado aí pela parte defesa, principalmente. A não ocorrência do nexo de causalidade, ou seja, a ação ou omissão não gerou o resultado. São situações essas que deverão ser efetivamente demonstradas de modo peremptório no âmbito do processo civil coletivo. A invenção do ônus da prova nós já observamos, que leva em consideração, em especial, o princípio da precaução e também o princípio da prevenção, em benefício da tutela do meio ambiente. Ponderações sobre a responsabilidade subjetiva. É interessante nós fazermos um paralelo da responsabilidade objetiva com a subjetiva. A subjetiva, em especial, nós devemos levar em consideração que o órgão de acusação deve necessariamente provar o que está dizendo. O que não ocorre na responsabilidade é provar o que está dizendo e tem que ocorrer uma imputação com base na tipicidade, ou seja, a norma deve prever aquela conduta, aquele comportamento passivo de responsabilização. Então, ou por culpa ou por dolo. No caso da responsabilidade objetiva, não tem essa exigência. Responsabilidade solidária também nós já observamos, então está repetido esse tópico. A omissão do ente estatal.
responsabilidade subjetiva em face ao nexo de causalidade. É uma indagação em relação a essa situação, por quê? Porque já é consagrado nos tribunais em que quando o acusado é o ente estatal e o dano ambiental ocorreu ou o risco em si por omissão em agir, no dever de agir, no dever de preservar o meio ambiente, no dever de tutela do meio ambiente, essa situação ela pode só gerar responsabilidade contra o ente estatal a partir do momento que o órgão de acusação, o legitimado lá da ação civil pública ou da ação popular, ele intente, ele demonstre perfunctoriamente a responsabilidade subjetiva. Então, na situação de omissão, exclusivamente por omissão do ente estatal, a responsabilidade aplicada não é objetiva, e sim subjetiva ambiental. Essa é a única exceção amparada aí pelo ordenamento jurídico ambiental brasileiro. E como é que fica a situação da licitude da atividade? Então, a licitude que eu digo é a partir do momento que o empreendedor exerce uma atividade lícita, ou seja, ele entrou com requerimento de licença ambiental, tramitou, ele tem uma licença prévia, licença de instalação, licença de operação, conforme o caso, licença de ampliação, está cumprindo ali as condicionantes do órgão ambiental e mesmo assim ocorre dano ambiental. Uma situação como essa pode gerar responsabilidade civil ambiental? Sim. Exatamente porque a sua atividade, a existência da sua atividade é o elemento principal para demonstrar exatamente a ocorrência do dano ambiental. Então, se a sua atividade não existisse, por exemplo, o seu empreendimento, e o dano ocorresse, aí tudo bem, nós poderíamos isentar a responsabilidade do empreendedor. Mas a partir do momento que existe o dano, esse dano é reflexo da existência do empreendimento, então há responsabilidade civil aí por parte do empreendedor. Ou pode haver, né, no caso. Meios instrutórios da persecução civil. Então, são os meios probatórios, são os meios que se busca viabilizar uma responsabilização civil. Então, um dos principais meios que nós temos está a cargo aí do órgão do Ministério Público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Então, regra geral, nós observamos que os instrumentos de investigação civil são instrumentos formais. No caso do Ministério Público, existem regras, existem normas do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Estadual do âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, todos eles têm normativas relacionadas à investigação civil, como deve ser, forma, prazo, os requisitos, o que ocorre dentro, a celebração de termo de ajustamento de conduta ou não. Então é uma situação que no âmbito do Ministério Público está normatizado por meio de resoluções aí, nacional e estaduais, e até do Distrito Federal. Nós observamos uma situação também interessante em relação à norma. Então, a Lei Orgânica do Ministério Público Nacional e do Ministério Público Estadual prevê também situações relacionadas à investigação civil, que são melhores delimitadas aí nas resoluções. Pois bem, nós falamos aí em inquérito civil público ou meramente IC, o inquérito civil. Ou também, conforme o caso, procedimento de investigação preliminar ou PP, conforme algumas normas, que é o procedimento preliminar. Uma situação tem correlação exatamente com a outra. O mais formal, o mais completo seria o inquérito civil público ou o inquérito civil. Mas qualquer um deles é procedimento exclusivo do Ministério Público, não cabe a outra instituição. É um procedimento meramente administrativo, investigatório, inquisitório, preparatório. Então, guardadas as devidas proporções, é semelhante ao inquérito policial no âmbito do processo penal. Essa sua característica de ser inquisitória é que não permite o contraditório em ampla defesa. No entanto, nós observamos que atualmente essa perspectiva inquisitória está se mitigando, possibilitando cada vez mais ao acusado o direito de se defender no âmbito da investigação civil, que eu acho louvável, inclusive. No âmbito das investigações que eu desenvolvo, todas elas, existe a possibilidade do infrator ali se manifestar, se posicionar, apresentar prova, questionar, ponderar qualquer elemento que já foi juntado nos autos, e é isso. Ao final da investigação, colhendo os elementos probatórios ali, nós observamos que a deliberação do Ministério Público ela pode viabilizar exatamente o quê? Primeiro, ela pode ser o caso de arquivamento ou propositura de ação civil pública. Então, nós podemos observar que no âmbito do Ministério Público pode gerar duas situações distintas. Ou arquivar, e não é arquivamento de gabinete, existe um arquivamento
colegiado, ou seja, quem promove o arquivamento encaminha para um órgão colegiado sacramentar aquele arquivamento daquela investigação, entendendo que não seria o caso, por algum motivo, por algum fundamento legal e fático. Pois bem, então esses são os instrumentos mais relevantes aí no âmbito do Ministério Público. Nós temos aí também outros procedimentos gerais, sem nome próprio, que pode se dar, entre aspas, na nomenclatura de peças de informação, que poderão todos os outros demais legitimados da ação civil pública, ou mesmo do cidadão. Então, junta aquele calhamaço de documentos, informações, relatos de provas e entra com ação popular, ou mesmo entra com ação civil pública, quando não é o caso do próprio Ministério Público. Termo de ajustamento de conduta. A natureza do termo de ajustamento de conduta é ser um título executivo extrajudicial, que é um contrato especial ou não vinculativo. Isso significa que o termo de ajustamento de conduta é um mecanismo de resolução amigável na tutela do interesse meta-individual ou ambiental. Exatamente isso. Então, busca-se o órgão de acusação, junto com o infrator, uma solução que evite, por exemplo, a propositura de uma ação civil pública. É uma solução extrajudicial. Então, a partir do momento que é celebrado esse documento, que é um documento formal, tem toda uma exigência de publicidade, de comunicação, ele vira título executivo extrajudicial. Então, se há descumprimento por parte do infrator das condições do TAC, gera uma ação de execução. Mas, no entanto, nós observamos exatamente o quê? Por ser um instrumento amigável, não pode se falar em coerção. Então, o órgão de acusação não pode coagir aí o acusado, o investigado, o infrator, a aceitar os termos ali estabelecidos dentro do ajustamento de conduta. Então, é uma opção em aceitar ou não as suas condições, e em aceitando tem que cumprir sua pena de ser movido a uma ação de execução. Então, nós temos aí como característica do termo de ajustamento de conduta a publicidade, uma condição inafastável aí desse elemento, e são legitimados para a propositura dele. Nós temos como legitimação ativa a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, assim como também o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, associações e fundações privadas. Então, esse é o rol de instituições que pode exatamente celebrar termo de ajustamento de conduta. Então, já está sacramentada essa temática, e o que nós podemos... Desculpa, fazendo aqui uma retificação do não. Então, assim, só repetindo esse tópico de novo, que é importante. A legitimação ativa para a celebração do termo de ajustamento de conduta, ou seja, quem pode propor? A União, os Estados, Distrito Federal, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, assim como o Ministério Público Estadual, Federal e Defensoria Pública. No entanto, não podem, mesmo estando previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347 de 1985, como legitimado para propor a responsabilização civil, no caso das associações e fundações privadas, elas não podem celebrar termo de ajustamento de conduta. Ou seja, as associações e fundações privadas são legitimadas para propor responsabilização civil, mas não para celebrar termo de ajustamento de conduta. É exatamente isso. A responsabilidade passiva, no caso, é exatamente todo aquele que, de modo direto ou indireto, por ação ou omissão, pessoa física ou pessoa jurídica, praticar algum dano ou algum risco e seja passivo de responsabilização civil, pode ser considerado como legitimado passivo, individualmente ou conjuntamente, como nós já abordamos. Peculiaridades do TAC nós temos aí. É uma transação, é um acordo entre as partes. Evita o processo longo e demorado. Então, é custo para o acusado, por exemplo, acompanhar o processo, pagando advogado, pagando acompanhamento técnico conforme o caso, que às vezes não se soluciona de forma muito rápida. Geralmente o processo ordinário, vamos dizer, a ação civil pública, que foi recebida pelo órgão do Poder Judiciário e está tramitando no Brasil, em média, ela tramita aí até uma sentença, ela tramita por 8 anos. Aí depois entra no processo de execução, se for o caso, aí tramita por mais um tempo indefinido. Então não é rápido você acompanhar aí com custos processuais, com ônus periciais, advogados, etc.
E aí o trâmite de uma responsabilização civil. Uma outra peculiaridade que nós temos é servir como pressuposto para a aplicação dos benefícios criminais. Então aí nós temos os artigos 27 e 28 da Lei dos Crimes e Infrações Administrativas e Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. Então, nesses dois artigos, essa lei estabelece exatamente a necessidade de composição dos danos e reparação dos danos ambientais causados. Tanto um quanto o outro, na fase de responsabilização penal ambiental, tem reflexos cíveis. Então, o termo de ajustamento de conduta pode inserir como um benefício do infrator, exatamente suprindo essa exigência. Então, o que acontece? Com a celebração do termo de ajustamento de conduta, o infrator ele pode ser beneficiado não só em matéria civil, como também em matéria penal. Por quê? O artigo 27 trata da transação penal ambiental. E o artigo 38 trata da suspensão condicional do processo. A partir do momento que, dentre outros requisitos, o acusado assume o compromisso de cumprir medidas relacionadas à composição e reparação do meio ambiente degradado, ele assume aí os benefícios. Então, todos os TACs que eu celebro envolvem diretamente uma cláusula específica tratando desses dispositivos da Lei dos Crimes Ambientais. Uma outra peculiaridade é exatamente que pode surgir benefícios administrativos. Por exemplo, dentro da responsabilização administrativa, o acusado seja exigido dele a reparação dos danos ambientais. Aí ele pode apresentar o TAC falando, olha, eu já me comprometi com o Ministério Público, por exemplo, ou com qualquer outro legitimado, que eu irei reparar os danos ambientais causados. E aí ele apresenta isso para o órgão ambiental, e o órgão ambiental pode levar em consideração exatamente para a assunção de algum benefício em razão da prática de infração administrativa ambiental. Isso pode estar previsto nos TACs que eu celebro, também eu coloco expressamente. Uma outra peculiaridade é a possibilidade de revogação, exatamente pela ocorrência de fato novo ou as circunstâncias indiquem. Então, essa revogação pode implicar, por exemplo, na impossibilidade da restauração do meio ambiente degradado no prazo estabelecido ali pelo acusado ou por uma equipe técnica que ele contratou, na elaboração de um plano que viabiliza a reparação do dano ao meio ambiente. E aí ele pede novo prazo, pode se retificar, pode se readequar o TAC por meio de aditamentos para essa circunstância nova, ou por algum fato que exija aí a revisão do termo de ajustamento de conduta. Então ele não é peremptório, ele pode ser modificado de acordo com as circunstâncias. Pois bem, não havendo possibilidade de resolução amigável, aí propõe-se a ação civil pública, e nós já falamos dos legitimados. O local do dano tem que ser levado em consideração para a propositura da ação civil pública, e o principal objetivo dela é indenizar e ou obrigação de fazer ou não fazer. Por que eu falei e ou? Exatamente porque deve-se fazer a leitura de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 1985, junto com o artigo 4º da Lei 6938 de 1981, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a Lei da Ação Civil Pública não é só a Lei da Ação Civil Pública Ambiental, ela é a Lei da Ação Civil Pública Ambiental e outros interesses meta-individuais. Então, conjugando ela com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos aí a percepção que, em matéria ambiental, nós falamos em indenizar e ou obrigação de fazer ou não fazer. Então, são pedidos cumulativos conforme o caso. Visa necessariamente a ação civil pública exatamente a prevenção também, por que não? Prevenção em função do risco. Então, se existe a probabilidade de ocorrência do dano, antecipar a ocorrência do dano é um papel extremamente importante da ação civil pública. E ela tem por alcance a responsabilidade por danos materiais, ou seja, aquilo que efetivamente ocorreu no caso concreto. Materiais, no caso dos danos materiais, nós ampliamos para falar dos danos do dano coletivo, do dano potencial, do dano abstrato, do dano intercorrente também, e os danos morais coletivos. E a ação civil pública geralmente ocorre por meio de um processo ordinário, a propositura tramita por meio de um processo ordinário junto ao juízo civil. E lá ocorre também tutelas antecipatórias, liminar, e aí tem um processo de execução que visa o cumprimento da sentença no caso de inobservância do comando judicial aí de primeiro grau. Outros instrumentos de responsabilização ambiental. Nós temos a ação popular, como já falei em alguns momentos, cujo titular é o cidadão, o indivíduo considerado
de per si, mas evidentemente o indivíduo qualificado, que seria o cidadão, que é aquele que tem capacidade de votar e ser votado aí em qualquer pleito, conforme o cumprimento de outros requisitos aí exigidos. Né? Nós temos aí o mandado de segurança coletiva, é possível em matéria, por exemplo, de meio ambiente do trabalho, ação direta de inconstitucionalidade, nós já estudamos aí várias que foram discutidas aí em nível de Supremo Tribunal Federal, etc. Então existem N mecanismos para a busca da responsabilização civil, mas os principais são a ação popular e a ação civil pública. E aí nós vamos entrar em outro bloco na responsabilização administrativa ambiental.